Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre o que é hipocrisia. Tem muita gente usando o termo hipocrisia de forma errada e às vezes para ser hipócrita. É interessante, né? Às vezes as pessoas usam o termo hipocrisia para ser hipócrita. Primeiro precisamos entender mais ou menos o que significa hipocrisia ali no tempo de Jesus. Quando Jesus se dirige aos escribas e fariseus e diz: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas", ele está se referindo aos fariseus que diminuíam a crise, né, entre a verdade da palavra de Deus e o poder do governo romano, certo? Então os fariseus tinham interesses políticos e precisavam de determinadas coisas que agissem de forma politicamente correta. Ou seja, a hipocrisia dos fariseus que é condenada é a hipocrisia de querer ser politicamente correto. Não é qualquer hipocrisia. Às vezes a pessoa pensa que hipocrisia é você exigir das pessoas uma coisa que você não faz. Não, isso não é hipocrisia, isso é incoerência. E essa definição está totalmente errada, porque você pode exigir das pessoas alguma coisa que você não faça. É possível sim. Por exemplo, eu não trabalho com limpeza urbana, mas eu posso exigir do governo, da prefeitura, que os profissionais de limpeza urbana façam a limpeza das ruas. Não posso? Claro que posso. Eu não preciso trabalhar na limpeza pública para exigir isso. Por exemplo, eu posso exigir também segurança, saúde, o que for, mesmo que eu não trabalhe em tal área, certo? Então você exigir dos outros o que você não faz não é conceito de hipocrisia, a não ser que aquilo seja relativo a você também. Por exemplo, você é um profissional de limpeza e não faz a sua parte, isso também não é hipocrisia, isso é incoerência, porque você deveria estar fazendo a sua parte. Isso é irresponsabilidade e incoerência, mas não é hipocrisia. Hipocrisia é diminuir a crise com o politicamente correto. Vou dar um exemplo aqui para vocês que hipocrisia tem uma raiz lá dos atores, né, da antiga Grécia. Eles faziam um tipo de movimento que era representar aquelas tragédias gregas. As tragédias gregas mostravam situações extremas onde ocorriam coisas inaceitáveis pela sociedade que era punida de forma grave, né? Você vê, por exemplo, lá o Édipo Rei, onde o Édipo se apaixona pela própria mãe, casa com a mãe, uma coisa assim, e depois recebe um juízo terrível, né? Aquilo é para que as pessoas se educassem e não cometessem determinados delitos na sociedade. E os atores eram hipócritas porque eles pegavam aquelas coisas extremamente graves e traziam de forma que pudesse ser digerida pela população e que eles pudessem refletir e fazer o que eles chamavam de catarse, ou seja, vomitar as coisas ruins para fora e não querer aquilo, porque o resultado daquilo seria um castigo semelhante ao que Édipo recebeu. Um exemplo, tá? Que eu estou dando. E então, esse aí é um tipo de hipocrisia feito pelos atores da antiga Grécia que é um pouco diferente da que Jesus está falando. Porque essa hipocrisia dos atores está no mundo das ideias, só no mundo das ideias, né? O mundo das ideias tem um padrão de moral e aquele padrão moral é trazido de forma mais palatável para que as pessoas pudessem sentir e perceber sem sofrer imediatamente aquele princípio, né? Mas no mundo real, Jesus nos diz que nós temos que nos engajar na sua palavra, engajar no que ele diz. Então, se alguém diz, por exemplo, que você é uma pessoa que não gosta de outras pessoas, que você não concorda com algum tipo de ideologia e você acaba dizendo: não, eu não tenho nada contra, porque eu não tenho preconceito, não sei, como se alguém não tivesse preconceito, é uma grande mentira, né? Eu não tenho preconceito, isso e aquilo. Não, você tem preconceito sim, todo mundo tem preconceito, inclusive os que dizem que não tem preconceito já estão sendo preconceituosos. Porque na verdade, o que acontece? Você tem que ter a verdade, você tem que abraçar uma verdade.
E se você não abraça a verdade com essa desculpa de não ter preconceito, você já está sendo hipócrita, porque você está satisfazendo o politicamente correto, que é o governo romano, que os fariseus obedeciam e eram hipócritas, que não queriam mostrar que Jesus era o Messias, o Salvador, porque isso iria contra o governo romano, porque o imperador romano era considerado Deus, e Jesus mostrava que ele, sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus, era maior que o imperador romano, e os fariseus não queriam isso. Quando alguém diz assim, eu peco, mas eu falo mesmo, eu assumo porque eu não sou hipócrita. Não, você é um pecador orgulhoso. Só isso, não tem nada a ver com hipocrisia. Isso é um pecador orgulhoso e insistente no pecado, que continua pecando e acha que está bom. Isso não tem nada a ver com ser autêntico, com não ser hipócrita, né? Na verdade você está sendo hipócrita, porque você está quebrando ainda mais o atrito, na crise. A crise é a seguinte: você é pecador, enquanto estiver cometendo esse pecado, você está contra a vontade de Deus. E você diz que não, que você faz mesmo, e você não é hipócrita porque você parece que quer se justificar perante Deus. Ora, assim você já está sendo hipócrita, porque você está negando a crise que existe entre a vontade de Deus e seu comportamento, seja ele qual for, seja ele o mais defendido politicamente. Na verdade, tudo que está no politicamente correto não presta e leva a vários erros. Então, portanto, a hipocrisia de fato e de verdade é aquela hipocrisia que está ligada a um ato político. Ela está ligada a um ato político para você se aparecer bem perante a sociedade e não se opor a determinados grupos dominantes. Isto que é hipocrisia, né? A hipocrisia é diminuir a crise entre a realidade de Deus e o reino do mundo. Tem o reino de Deus e o reino do mundo. Você quer servir a que reino? O reino de Deus e enfrentar as crises para superar, para ser fiel ao reino de Deus? Ou você quer ser hipócrita, diminuir a crise para ficar de acordo com o reino do mundo? É isso que é hipocrisia segundo a Bíblia, e não outras coisas que dizem por aí. Que Deus nos abençoe e espero que isso tenha elucidado algumas dúvidas no seu coração. Amém.